Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que eu inicio mais uma catequese. E esta catequese terá como tema a introdução do artigo 7º da nossa profissão de fé. A profissão de fé católica, o credo apostólico e niceno-constantinopolitano, possui 13 verdades, 13 artigos de fé, podemos assim dizer, né? E hoje eu irei falar um pouco sobre o 7º artigo desta fé. O 7º artigo, para quem não sabe, se resume naquela frase do credo apostólico que se diz: donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ou seja, o artigo 7º da nossa profissão de fé católica fala justamente sobre a segunda vinda gloriosa de Jesus. Ele mesmo prometeu que iria retornar, né? E como acontecerá essa segunda vinda de Jesus? Vamos ver, né? Bom, a segunda vinda de Jesus ela é abordada, como eu falei, no artigo 7º da nossa profissão de fé, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, donde virá julgar os vivos e os mortos, para ser mais exato, né? Essa parte do nosso catecismo, essa parte do artigo de fé, que é o 7º artigo de fé, e eu falo isso várias vezes para você decorar, ela é explicada de maneira muito resumida. A igreja não fala muito dos fins dos tempos, né? Pelo menos não no catecismo da Igreja Católica. Então, o pouco que se fala em 15 artigos, 15 parágrafos, aliás. 15 parágrafos. São os parágrafos 668 até o parágrafo 682. 682. Esses parágrafos são divididos, né? Podem ser divididos em duas seções, né? A primeira seção vai explicar como acontecerá a vinda de Jesus de uma maneira prática, didática, citando várias referências bíblicas, que são no total 12 parágrafos, do parágrafo 668 até o parágrafo 679, vão explicar como acontecerá a segunda vida de Jesus, e o parágrafo 680 a 682 vão resumir tudo o que já foi dito. Nesta catequese eu irei ficar só apenas com os 3 parágrafos finais, que são o resumo de tudo que foi dito nos 12 parágrafos anteriores a esse, certo? Pois bem, vamos começar, né? O primeiro parágrafo do resumo do artigo 7º da nossa profissão de fé, donde virá julgar os vivos e os mortos, nos diz: Cristo Senhor já reina pela Igreja. Então, essa informação é importante. Cristo Senhor já reina pela Igreja. Se você tiver o cuidado, tiver o carinho de pegar lá o capítulo 20, versículos de 1 ao 3 do livro de Apocalipse, né? Apocalipse 20, de 1 ao 3, você vai ver que Cristo, no fim dos tempos, iria instaurar um reino de 1000 anos, né? E segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 680, Cristo já reina. Então, esse reino de 1000 anos, né, é o reino eclesiológico, ou seja, o reino espiritual que tem como seu local a igreja. Então, todos aqueles que são batizados em Cristo já morreram e ressuscitaram e estão reinando com Cristo na igreja. Também aquelas pessoas que buscam o batismo, já querem receber o batismo, já pertencem a esse reino, juntamente com aquelas pessoas que têm um conhecimento limitado da vontade do Senhor, mas mesmo com esse conhecimento limitado, eles buscam fazer a vontade do Pai. Então, todos nós estamos nesse reino milenar de Cristo, nesse reino de 1000 anos de Cristo, né? Bom,
O catecismo continua dizendo, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas, certo? Então, assim, o fim dos tempos começou com Jesus morrendo, ressuscitando, sendo assunto aos céus e sentando no seu trono, onde ele reina pela igreja. Porém, ainda falta algumas coisas acontecerem até seu reino ser instaurado definitivamente, tanto no céu quanto na terra. O livro de Apocalipse, no finalzinho, vai prometer um novo céu e uma nova terra, ou seja, a realização do reino de Cristo totalmente, né, aqui neste mundo. Porém, antes que isso aconteça, diz o Catecismo da Igreja Católica, deve acontecer algumas coisas, né? Bom, o triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal. Leia o livro de Apocalipse, capítulo 20, e você vai entender isso muito bem. Depois do reino de 1000 anos de Cristo, Satanás vai ser solto para uma última investida final, né? A Bíblia chama essa última investida final, né, que é o reino do anticristo, de grande tribulação. Então, a gente, só para ficar organizado, para você entender, né, os fins dos tempos irá acontecer por degraus, por estações, para ficar mais fácil. Na primeira estação, Cristo vem ao mundo, prega o evangelho, morre, ressuscita e é elevado aos céus. E lá nos céus ele instaura o milênio. Então a primeira estação do fim dos tempos é o milênio. A segunda estação, segundo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo, né, 680, será uma última investida de Satanás. Você pode ver isso também no livro de Mateus, capítulo 24. Né? Você vai ver a grande perseguição da igreja, que vai iniciar com as primeiras dores. Tá? Então, primeiro Cristo instaura o seu reino com a sua morte e ressurreição. Depois vem o princípio das dores, que são falados no Evangelho de Mateus 24, né, que vai ser perseguição, tremor de terra, guerras, enfim, sofrimento sobre a terra. A terra vai gemer, vai sofrer. Então, são os princípios das dores. Depois vem a investida de Satanás, a última investida de Satanás, com a grande tribulação, com o reino do anticristo, que nós vamos ver mais na frente, nos próximos estudos. Né? Depois disso, né, depois da primeira estação, reino milenar de Cristo. Segunda estação, princípios das dores. Terceira estação, grande tribulação e manifestação do reino de Cristo, do anticristo, né? Ou seja, aquele que vai perseguir a igreja de maneira muito grave, muito severa, conforme nos relata o livro de Mateus, capítulo 24. Né? Depois, Jesus irá vir julgar os vivos e os mortos. Parágrafo 681. No dia do juízo, por ocasião do fim dos tempos, Cristo virá na sua glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal. Aqui nós temos uma esperança. Depois da grande tribulação, da grande perseguição, Cristo virá e irá derrotar. Né? Alguns filmes dizem o seguinte, que vai estar lá o anticristo, ou seja, aquele reino poderoso dominando o mundo, perseguindo a igreja, perseguindo todo mundo, trazendo caos sobre o mundo, se achando dono da cocada preta, e Jesus dá um sopro, e com esse sopro ele vence esse anticristo, né? Muito bonito saber disso. Mas o que nós temos certeza mesmo é que Cristo irá vencer o mal. Então Jesus vem, vai ter a grande batalha final e Cristo irá vencer o mal da terra, instaurar o seu reino de paz. E por último, parágrafo 682, ao vir no fim dos tempos, para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo as suas obras e segundo tiverem acolhido ou rejeitado sua graça. Alguns pregadores costumam dizer que depois que Cristo venceu o mal, realmente estará o triunfo do bem sobre o mal, que ele for julgar os vivos e os mortos,
Serão as próprias pessoas que irão olhar em Cristo, ver seus pecados refletidos nele, e a pessoa irá sentir vergonha do que fez aqui na terra, e ela, com as próprias pernas, irá entrar no fogo do inferno. É uma forma que os teólogos católicos acharam de dizer o seguinte: quem vai para o inferno é porque ele escolheu ir para o inferno, porque ele escolheu rejeitar o amor de Cristo. Então, o inferno nada mais é do que isso, a rejeição do amor de Cristo. Tá certo? Aqueles que não praticaram boas obras e principalmente não se abriram à graça de Deus, só terão um fim triste, onde irão pagar pelas suas próprias obras, diz o catecismo. Cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado a graça de Deus. Então, em resumo, o resumo do resumo, né? Porque esses últimos parágrafos já são resumo de como será o fim dos tempos, mas enfim, o fim dos tempos acontecerá da seguinte maneira: primeira estação, Cristo veio, pregou o evangelho e instaurou o seu reino espiritual. Segunda estação, começa o princípio das dores, ou seja, o princípio dos sofrimentos com terras, ou com tremor de terras, com guerras, com pandemias e muita perseguição sobre a igreja. Terceira estação, verá o anticristo. O anticristo virá, irá instaurar o seu reino aqui no mundo, irá enganar muitos, irá fazer com que muitos tentem se converter à sua nova religião que ele vai criar, e se a pessoa não se converter, será vítima de perseguição, né? Depois, nós temos a próxima estação, em que Jesus virá e irá vencer o mal, né? Algumas pessoas dizem que será apenas com um sopro, para mostrar que Cristo realmente é superior ao anticristo. Depois ele irá julgar os vivos e os mortos, segundo as suas obras e segundo a abertura ou o fechamento da graça a graça de Deus, não é? E eu queria deixar aqui uma palavra de conforto, né, para todos nós que estamos aqui na Terra e estamos sofrendo com várias pandemias, em especial essa pandemia, né, que está acontecendo do novo coronavírus, uma mensagem de consolo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: uma vez que você guardou as minhas palavras, que diz para perseverar, né? Uma vez que você guardou minhas palavras, que diz para perseverar, eu também guardarei você na hora da tentação. Eu guardarei você na hora da tentação. Aqui nós temos uma promessa de Jesus. Ele diz: olha, esta hora virá sobre todo o mundo para pôr os habitantes à prova, mas eu te guardarei na hora da tentação. Então, você que é fiel ao Evangelho, você que é fiel à palavra de Deus, Cristo está prometendo para você: eu te guardarei na hora da tentação. Você será guardado por mim, meu irmão. Você será guardado por Jesus. Tenhamos fé que mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à vinda de um anticristo para nos tentar, Cristo irá nos guardar. Cristo irá te guardar, meu irmão. Compartilhe essa catequese com todas as pessoas e na próxima catequese irei iniciar explicando um pouco mais sobre o reino milenar de Cristo, que é a primeira estação dos fenômenos escatológicos. Compartilhe essa catequese com todos que você conhece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.